Beleza. Então, uma paciente aí com uma falta de ar repentina às 6 horas. A paciente vai ter 6 vezes apresentando quadro de metrorragia. O que seria isso? Sangramento do sangue. Em pequena quantidade, além de dispareunia. Você acha que isso são sintomas de câncer de colo de útero? Sim. Vamos lá. Mas são queixas de várias coisas, né? Procurou assistência médica na cidade de origem, que foi submetida a uma colposcopia diagnóstica de cara, que evidenciou lesão de aproximadamente 5 centímetros, envolvendo o colo uterino e ocupando o terço superior da vagina. Ao toque, foi evidenciada invasão parametral bilateral. Realizada a biópsia da lesão expansiva do colo uterino e a paciente estava aguardando o resultado dos exames. Há cerca de 3 meses passou a apresentar astenia, edema generalizado e instalação progressiva, mais acentuada na região da face pela manhã, e tornando-se mais evidente em membros inferiores ao decorrer do dia. Uma anasarca, que tem esse padrão aí, de manhã está mais na cara e de tarde está mais no pé. Há 1 mês passou a apresentar câimbras e notou inchaço e dor na região da panturrilha esquerda, que dificultava a deambulação, porém não procurou assistência médica. Há cerca de 6 horas apresentou um quadro de dor torácica, dispneia e instalação súbita, sendo socorrida pela equipe do SAMU, que encaminha o paciente ao setor de emergência. O que é essa mulher? Uma mulher com câncer de colo de útero, evoluiu com edema generalizado, depois uma dor na panturrilha e uma falta de ar súbito. Metástase. O que mais? Vamos ver os exames dela? Então, de antecedente pessoal, ela tem 6 gestações, 5 paridades e um aborto, partos todos normais, nunca usou preservativo, nunca realizou exames de rastreio de colo uterino, não possui carteira de vacinação, nega hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, uso de medicações. Ou seja, ela tem fator de risco para câncer de colo de útero? Sim. Tá? Essa irmã falecida de câncer de mama favorece o diagnóstico de câncer de mama? Qual é o fator isolado para câncer de colo de útero? HPV é uma doença hereditária? Não. Certo? Não, é importante, né? É que às vezes está jornado, né? Mas às vezes nem todo câncer tem uma relação, com a hereditariedade. Nesse caso, eu acho que 99,7% deles são relacionados, quase totalidade, 100% deles, ao HPV. Tá? É uma paciente que está com uma síndrome consumptiva, astenia, adiania, anorexia nasártica. Ela está super astênica e inchada. No exame clínico do rosto, ela apresenta chantelasma. O que é isso? Aqueles acúmulozinhos de gordura, Ou seja, será que ela tem uma hipercolesterolemia? Dor involuntária também piora a respiração profunda na região torácica posterior à direita, tosse seca e dispneia. Então ela está com uma dor pleurítica, ela respira, dói. Edema assimétrico de membro inferior esquerdo. Pode acontecer em câncer de colo de útero, edema assimétrico? Pode, lembra que a extensão pélvica do tumor leva à redução da drenagem linfática de um lado e leva àquela síndrome da extensão até a parede pélvica, que dá hidronefrose, dor ciática e edema unilateral. Lembra? Assimétrico. Lembra disso? Mas ela pode ter esse edema assimétrico por conta da trombose também? Sim. E aí, como é que no exame clínico eu poderia avaliar se tem ou não trombose? Sinal da bandeira. Quando que o sinal da bandeira demonstra trombose? Dói, não. O sinal da bandeira é movimento. Bandeira positivo não tem nada. Bandeira negativo, que a bandeira não mexe, TVP, Eu lembro disso. Ela estava também constipada, lembrando que edema nasártica também vai anasarcar o intestino, vai gerar constipação. Ela também tem sintomas genitoriais, sinusorragia, metrorragia, dispareunia, hipermenorreia, movimentos esverdeados e verrugas genitais. Ela tem inclusive verrugas genitais, sinusorragia, que dura a relação sexual, sangramento da relação sexual,
sangramento fora do período menstrual, dor na relação sexual, sangramento na relação sexual, sangramento excessivo na menstruação e o corrimento e as dores genitais. Neurológico, psiquiátrico, sem alteração. Ela está um pouco anêmica, ela tem uma anemia hipocrômica, né? Hipomicro, certo? Ferro baixo, ferritina baixa, ou seja, uma anemia ferropriva, certo? Será que ela, por causa do sangramento que ela deve estar tendo, aí ela deve estar ficando com anemia? Por deficiência de ferro? O sódio está normal, o potássio está normal, a create está normal, ela está mais arcada com create normal. Tá? A ureia dela também está normal, a albumina dela está 2 mg por decilitro. Está um pouco baixa, a albumina normal 4, né? Proteína de 24 horas na urina, 3 gramas em 24 horas. O que significa isso? Síndrome nefrótica, tá? Qual que é a síndrome nefrótica que levou ela a ficar com esse quadro de anasarca? Que está relacionada à presença de neoplasias tipo membranosa. Lembra? Que está relacionada à hepatite C e neoplasias, se vocês tiverem nefro. Ainda não. É a aula de amanhã. Isso. Então, a síndrome nefrótica do tipo membranosa pode estar relacionada a neoplasias. Então, essa mulher fez uma síndrome paraneoplásica, tá? Uma síndrome nefrótica, levou aí a esse quadro de hipominemia, aí gera esses edemas, certo? Interessante que a síndrome nefrótica não altera a função renal, olha que o reage normal. Você vê que ela tem uma piora da hipercolesterolemia, né, associada à síndrome nefrótica, que é uma coisa que a gente vê muito comum. Piora a crase sanguínea, aumenta a viscosidade sanguínea. Tumor já vai isso, síndrome nefrótica. Mais ainda, ela acabou evoluindo com PDT. E depois, então, o próprio câncer aumenta a coagularidade sanguínea e a síndrome nefrótica também, e ela acabou evoluindo leve, né, com DVT. Legal, né, esse caso? Então, fez a biópsia do SEC, o Doppler mostrou de fato que tinha alteração de TVP, né, nas veias femorais, cruciais, não compressível a manobra venosa, ou seja, estava duro. Angiotomografia mostra uma falha na classificação parcial do tronco pulmonar, das artérias pulmonares direita e esquerda, com extensão para danos segmentares, arteriais bilaterais, ela chama de trombo bilateral do pulmão, tá? Por isso que ela está tendo dor pleuríttica, né? Porque a pleura lá esqueniada ali, por causa da isquemia pulmonar, dói a hora que pega ali a pleura, né? Respira. A tomografia dela está normal, de abdômen superior, na ressonância. Não tem linfonodomegalia no abdômen superior, ele não pega para a órgão. Eu não expliquei para vocês, mas lembra que o estádio 3 é embaixo do superior da vagina ou a parede pélvica, e existe um estádio 3C, tá? Que entrou depois que a gente começou a fazer ressonância, as coisas que é a presença de linfonodo. Tá? Então 3C1 é quando eu tenho linfonodo pélvico. E 3C2 é quando eu tenho linfonodo paraórtico, tá bom? Então, se eu, independente do tamanho, tiver linfonodo patológico, paraórtico, já vai para 3C2, tá? Então, ela tinha uma lesão expansiva sólida infiltrativa, envolvendo circunferencialmente o colo uterino estenosante, determinando extensão da cavidade uterina. Essa lesão mede cerca de 3,4 centímetros no maior diâmetro. Há acometimento da parede anterior da vagina até o terço superior. Perda do anel fibroso e cervical, que é a invasão do paramétrico, né? São sinais de invasão do paramétrico. Não há hidronefrose ou sinais de comprometimento da parede pélvica. Linfonodomegalias heterogêneas paraórticas em ambas as cadeias ilíacas comuns e na cadeia interna esquerda, medindo até 1,5 centímetros no menor diâmetro. Lembra de linfonodo patológico tem que ter 1,5 centímetros no menor diâmetro. E lesão mensurada tem que ter 1 centímetro no maior diâmetro. Então ela tem uma lesão. Então como é que a gente vai estadiando? Sempre vai olhando, olha, 3,4 centímetros ele já seria 1B, 2, certo?
Acomete a parede superior da vagina. 2A. Acomete o paramétrico. 2. Se quiser ir. Não, e se Não vai quiser a parede ir. pélvica. Não é Muito tarde. 3B. Certo? Então ele ficou ainda aqui no 2B. Aí linfonodomegalia paraórtica. 3C2. Se fosse pélvica, era 3C1. Paraórtica, 3C2. Então, qual foi o estagiamento dessa paciente? 3C2. Tá? Aí, no exame físico aqui, ela está nasarcada. Tá? Tem uma presença, os presentes, que é edema assimétrico, sinal da bandeira negativa à esquerda e Romans positivo. Romans é o quê? É a dorsiflexão do pé que dá aquela dor na panturrilha. Esse é o sinal de Romans. Quando o Romans é positivo, é sinal de TVP. Quando bandeira é negativo, é sinal de TVP. Beleza? Beleza, então, como é que eu trataria essa minha paciente aí do caso? Radioquimioterapia. Como é que eu trato o tumor? Vamos lá, vamos fazer junto esse negócio de tratamento para a gente lembrar? Estágio 1 significa o quê? Que o tumor está contido no colo do útero. Se ele vem de uma biópsia e a lesão é apenas microscópica, se for infiltrativo, ele pode ter até 3 milímetros, eu vou chamar de A, de 3 a 5 milímetros. 1A2. Tá? 1A1 tem chance baixa de linfonodos recorrentes ali, acometidos na pele. Então, se eu fizer um cone, um paciente com 1A1 até 3 milímetros, está Sim. certo. E se tiver um A1 com invasão de linfática? Aí tem que tratar como um A2. Traquelectomia. Então eu teria que fazer qual cirurgia preservadora? Traquelectomia com linfadenectomia. Qual que é o padrão de cirurgia no 1A2? Então? Traquelectomia com linfadenectomia. Isso. Qual que é o padrão de cirurgia no 1B1? Dá de não preservar? Dá. Traquelectomia com linfadenectomia pélvica. Mas se a paciente não quiser preservar, porque já tem faringostolia. Aí faz aquela vértice. IV2, que é quase um vertamix, lembra? Eu vou mesclar coisas da cirurgia de traquelectomia com coisas da cirurgia de vertamix. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o útero todo, mas eu não vou tirar o paramétrio todo e eu não vou tirar a vagina pela metade. Então é terço superior da vagina, paramétrio proximal, eu tiro o útero inteiro. Piver 2. Mas eu posso fazer o Piver 3? Posso, mas será que não é arriscar demais? Pegar vaso, fazer uma cirurgia maior? Então, teoricamente, eu posso fazer o Piver 2 num paciente com B1. Certo? E no 1B2, eu posso fazer Piver 2? Não, aí é Piver 3 ou vertamix. E aí vai o paramétrico, saco, metade da vagina, o útero e a linfadenectomia pélvica. Beleza? 1B3. Radioquímica. 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A. Radioquímica, 4B, quimioterapia paliativa. O que eu faço quando vem uma peça do tumor e nessa peça tem invasão de paramétrio ou maior linfonodo positivo ou margem comprometida? Esse paciente tem que fazer o quê quando a peça da cirurgia de vertamix vem linfonodo positivo, margem comprometida ou paramétrio comprometido? Radioquímica. Se tiver sinais menores, que é invasão de linfática, tumor maior de 4 centímetros e invasão de mais de 2/3 do miométrio, aí eu tenho que fazer só rádio. Cara, vocês sabem tudo de câncer de colo de útero. Tudo, começo ao fim. Tá? Olha como é legal treinar junto, ver questão, dividir, olha como a matéria fica melhor, né? Imagina como se ele está sozinho, não vê as coisas. Agora pega o médico para você ver como você dá certo as coisas. Vamos lá, vamos fazer umas questões
Não, a partir do B3 é radioquímica. Não, eu vou já aprender a minha. Um B2 é o vertamês. Então, o PIB2 é o meu. Oi? PIB2 é o meu. Aquela conservadora que parece. PIB 2. é para 1B1. O negócio da família aí. Já tem bastante coisa pra tirar. 72 mil. Galera, vamos lá. Olha, como é que vocês vão ver questões de câncer de colo de útero nas provas de residência? Então agora eu peguei algumas questões das melhores residências do Brasil, por exemplo, essa Escola Paulista de Medicina. Tá? Vamos ver como é que Carlinhos lê essa questão para mim, por favor. Mulher, 35 anos de idade, trouxe exame citológico cérvico-vaginal com lesão de alto grau. Realiza colposcopia com a junção escamocolunar completamente visível e a área de epitélio acetobranco denso, margeando a junção escamocolunar de 11 a 1 hora ectocervical, zona de transformação tipo 1. De acordo com as diretrizes de rastreamento do câncer de colo uterino do Ministério da Saúde, a conduta é biópsia da atipia colposcópica, cauterização da lesão, excisão da zona de transformação e curetagem de canal endocervical. Bom, primeiro, calma. Uma coisa que vocês têm vontade é já de chutar, né? Mas pega a questão primeiro e vê. Primeiro ela fez um Papa Nicolau. E esse Papa Nicolau veio H, e ela foi indicada a fazer o quê? Colposcopia. Na colposcopia, jogar astacético, mas vamos lá para ver? Tá? E além disso, a zona de transformação dela era do tipo 1, né? Tipo aquelas que saem toda, né? Tá. Eu posso já definir que eu tenho que tratar? Por, tipo, fazer uma exérese de transformação. Quem me garante que aquele Papa Nicolau com a atipia vai dar lesão de alto grau ali dentro? Eu preciso biopsiar essa lesão. Tá? A gente faz o exame e a gente precisa biopsiar a lesão. Tá? Uma lesão biopsiada, certo? E aí a gente vê que é uma lesão de alto grau, aí a gente vai fazer o que para essa paciente? Exérese da zona de transformação do tipo 1 com carro, certo? Então olha lá, vamos para a próxima. Paciente de 40 anos de idade, com prole constituída, tem resultado de citologia cérvico-vaginal mostrando lesão de alto grau. A colposcopia mostra epitélio acetobranco, 12 horas, adentrando o canal endocervical. E aí, vem com calma. Aí, olha que diferença. Qual que é a diferença dessa questão para a questão de cima? Ela já tem biópsia. Essa, ela fez o que devia ter feito lá de cima. E olha o que aconteceu com a lesão de alto grau. Baixo grau. Olha que louco. Eu fiz justamente, peguei duas questões de prova. Se a gente não daria vontade de tratar por zona de transformação lá em cima, quem não lê conceito, que não pensa na questão, erra. E aí que a Unifesp seleciona a galera. Porque vai na emoção. E aí quando você analisa a questão, ela também é
Você entendeu? E agora, quando biopsiou uma diaquera, veio para o Papa Nicolau alto grau, mas aí biopsiou veio o quê? Baixo. E aí quando vem baixo na biópsia, eu preciso fazer o quê? Repetir o exame 6 meses. A maior parte do problema de vocês é deficiência de autoconfiança e excesso de excitação. Porque se vocês analisarem o mérito das questões antes de responder, vocês não erram uma. Tá? Em paciente com alteração... Vai lá, desculpa, fala porque eu acho que vocês leem. Essa é do Sul São Paulo. Inclusive hoje o aluno passou no Sul São Paulo e mandou mensagem. Aqui da... Passou lá na cidade. Vamos lá. Em paciente com alteração patológica no colo uterino NIC1, lesão interperial escamosa de baixo grau, em biópsia realizada durante a colposcopia, a melhor conduta é. O quê? São altos, índice de invasão, no intervalo de 2 anos, você quiser exame de transformação de corpos com análise imunologicas, quiser exame de transformação do colo com análise anatomopatológica e circulante com controle citológico com a sua inicial. Vamos fazer assim. Acho que é legal a gente responder desse jeito. Quem gostaria de defender a questão A? Por exemplo, cauterização em quilo é algo frequente? Acontece, tá? As lesões de baixo grau, o pessoal adora dar uma queimada, mas isso não é recomendado, tá? Então jamais vai ser uma queimaçãozinha local ali que vai ser, né? Aliás, você pode prejudicar depois esse colo uterino, prejudicar a leitura. Estou falando de uma lesão de baixo grau, que em geral são lesões que vão acontecer o quê? Regredir espontaneamente, macho. Então, histerectomia. Pô, você vai tirar a casa do líquido de baixo grau, ali, pô, lesão de baixo grau, ali. Exército ou transformação em lesão de baixo grau? Exército ou transformação de colo útero? Olha como as questões são fáceis. Mas quando você olha de uma vez assim a prova, você caga. E aí, vamos lá. Nova USP, vai. Paciente de 22 anos iniciou atividade sexual há 6 meses e veio à consulta ginecológica para iniciar a contracepção. Foi colhida a citologia para descobrir de câncer de colo uterino e o resultado apontou a amostra satisfatória com células escamosas e metaplásmicas e anormalidades em células escamosas compatíveis com lesão intraepitelial de baixo grau. O manejo adequado para esta paciente deve incluir. Olha só, vamos lá. Então eu tenho uma paciente de que idade? 22. Essa paciente fez adequadamente o Papa Nicolau? Não foi feito adequadamente. Está fora da idade de rastreamento. Típico rastreamento desorganizado, oportunístico, tá? Aumentando a chance de supertratamentos ou overtreatments, lembra? Então, vamos ver quem defende a questão A. Tá? Ela está dentro da faixa etária plausível para vacinação do sistema de saúde. Encaminhar o paciente para exame e repetir citologia em 6 meses. Não. Orientar o uso de preservativo e nova citologia em 3 anos. Sim. Solicitar sorologias para infecções e realizar biópsia. Olha como é legal essas questões, cara. Olha vocês, meu irmão. Questão de prova de residência aqui, ó. A galera não passa na prova dessas questões aí. Estuda assim todas as matérias, vocês vão passar na prova de residência. É sério. É só sério. Uma paciente de 20 vai lá. Um paciente de 3 anos de idade com vida sexual ativa e assintomas realizou É muito bom, é muito importante nessa hora. É colposcitologia. Essa aí é colposcopia ou é citologia? É citologia. Tá? como resultado foi lesão intraepitelial escamosa
teste de HPV e DNA foi negativo. Com base nesse caso hipotético, a cenário alternativo que apresente a conduta mais adequada segundo o Serviço de Saúde. A. Repetir a compostologia em 3 anos. Repetir no exame imediatamente. Colposcopia. Autorização da zona de transformação e extração da zona de transformação. Eu defendo. E é interessante, cara, que porque ela já vai estar com 25 anos de idade, certo? Isso aqui foi um fator que deixou a coisa ainda melhor ou pior? Melhor, né? Deixou melhor. O fato de eu ter uma lesão de baixo grau com um HPV negativo, provavelmente isso aqui foi um erro de avaliação, porque não tem HPV para gerar isso aqui. Tá? Então, ela vai de fato repetir, por ela ter dado baixo grau, ela vai repetir 3 anos depois, justamente quando ela vai estar na faixa etária. Gestante de segundo trimestre, laudo citológico, células escamosas, atípicas de significado indeterminado. Qual que é esse mesmo? ASCII? H. Na nomenclatura brasileira ficou esse nome todo aí. Células escamosas atípicas de significado determinado quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, que é ASCII-H. Então, segundo trimestre de gestação com ASCII-H. Olha só, olha como vocês são absurdo. Lê primeiro, toda vez que você for responder uma questão de teste, exclua as lesões impossíveis, as questões impossíveis. Tá? Então vamos lá. Você pegou uma gestante. Gestante deve fazer papel higiênico? Deve fazer papel higiênico? Claro que deve. Gestante pode fazer colposcopia? Sim, se for Se for alto nível. Ela tem Hzil aí? Tem. Seria uma hipótese de Hzil, né? Sim. Se ela vai fazer creme vaginal e histologia, seria uma conduta para o quê? Para pós-menopáusica. Ela está com excesso de lubrificação lá. Tá? Não se trata de gestante. A gente usa creme vaginal e pede histologia quando é pós-menopáusica, ela vai ficar retornar após o parto para tratamento, mas eu vi só mastologia, né? Esquisito. Eu deixaria assim, mas vamos ver. Colposcopia e biópsia da zona de transformação na grávida. Colposcopia sim, porque é ASCII-H. A biópsia seria só quando dirigida a uma lesão com suspeita de invasão. Certo? Correto? Qual que é a lesão? Qual que é a mais correta? A D. Se você perceber, a B, teoricamente, se você não tivesse lesão para biopsiar, você teoricamente teria que vir até 90 dias pós-parto, lembra? Então, você tem que ir na mais certa. Entendeu? E isso vai acontecer direto com você. Então, não adianta, eu sei qual é a questão. Por isso que vocês erram tanto. Porque vocês não tentam excluir primeiro as questões impossíveis. Daí vocês não são pegos na pegadinha. Porque se todos os caras do médico lá fossem fazer as questões botando o óbvio, não ia ter como selecionar as pessoas. Não tem graça. Então, olha a questão, exclui, sobrou a mais legal, você pá. E aí? Mulher com 30 anos de idade em segmento após o tratamento de lesão intraepitelial cervical de alto grau com laudo histopatológico que identifica o comprometimento das margens cirúrgicas. A conduta apropriada é... Olha aí, vamos lá, calma. A gente conversou sobre isso. Expliquei na última aula. O que está acontecendo com essa mulher de 30 anos? Deu o que no exame dela? Lesão de alto grau.
E o laudo é citológico ou histopatológico? Então é um laudo de biópsia, certo? Então ela fez lá o tratamento, né, da lesão de alto grau, fez lá o seu cone, né, sei lá o que ela fez, tráfico de cone, e aí a margem ficou comprometida, tá? Margem comprometida pós-cone, o que a gente faz nesses pacientes? Não, a gente faz colposcopia mais citologia semestral, tá? Porque essas margens podem sumir, tá bom? Então, margem comprometida pós-cone, mesmo com lesão de alto grau, não tinha área invasora, era de fato lesão de alto grau, não tinha invasão, tá? Claro, com invasão é diferente, aí tem que operar. Não tem invasão, só sobrou uma margem comprometida, tem uma margem coincidente. Eu não preciso reabordar, eu posso acompanhar e esse acompanhamento vai ser com citologia e colposcopia. Eu vou fazer os dois juntos, tá? Então, margem lesão de alto grau, precisa reabordar? Não. O que eu faço? Colposcopia com citologia semestral, tá? E eu vou fazer isso por 2 anos. E se tivesse invasão? Como assim? Se invasão, eu vou tratar conforme uma doença invasiva, que daí é cirurgia, traquelectomia. Entendeu? Vamos lá. Vai lá. E aí? Paciente de 27 anos, indigesta, realizou colpocitologia oncótica que evidenciou lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a paciente deve ser orientada a realizar colposcopia, realizar exército isolante de transformação, repetir o exame colpocitológico em 12 meses na unidade de atenção primária, D. Repetir o exame colpocitológico em 6 meses na unidade de atenção primária. Qual é a questão? D. Fechou? Por que é D? Porque não é ácido S, né? É Elisio. Elisio acima de 25 faz semestral. Beleza? E aí? Rio de Janeiro? Gestante de 14 semanas, que é a colposcopia oncótica. Colpocitologia oncótica. Cuidado com essas palavras, gente, porque é nessa hora que vocês erram na prova. Oncótico com estado de exame arterial escamoso de baixo grau. A conduta adequada neste caso Vai fazer. Ela é Elisio. Tem que fazer depois de 90 dias. Depois do parto. 90 dias depois. Não tem solução. Se fosse fazer ele Eu acho legal essas questões, eu ia porque o que acontece? Está fora do usual para vocês. E aí tem que vir o cérebro trabalhar, velho. captura aí. Vamos lá, paciente de 14 semanas, gestante, tá? Com mulher na gestação, com lesão de baixo grau. Eu vou fazer exército da transformação? Eu vou indicar uma colonização? Eu vou realizar colposcopia? Colposcopia por uma lesão de baixo grau numa gestante? O que eu vou fazer para essa mulher? Tentar ver se tem HPV lá dentro. Captura aí. Captura híbrida por HPV. Porque se for uma lesão de baixo grau sem HPV, será que assusta? Muito bom, vocês têm o conhecimento, entendeu? Mas eu vocês explico a vaga. É só pegar, olhar, o cenário está certo. Vamos lá. Mulher de 47 anos compareceu à consulta com laudo preventivo, lesão epitelial de alto grau, HSI. Foi solicitado colposcopia com biópsia, cujo resultado foi neoplasia intraepitelial grau 2, 22. A paciente deseja histerectomia total, pois não quer ficar fazendo exames
e quer ficar livre do câncer de colo uterino. Qual a conduta a ser tomada? Letra A, indicar conização. Letra B, indicar cauterização. Letra C, repetir o preventivo em 6 meses. Letra D, repetir a colposcopia em 6 meses. E letra E, acatar o desejo da paciente, mas preservando os ovários. E aí, moçada? Letra I. Olha, polêmica, hein? Vamos lá. Uma mulher de 47 anos. Tá? Ela tem uma lesão de alto grau no citológico. Aí vai para a colposcopia do NIC2, lesão de alto grau. Tá? A paciente deseja uma histerectomia total, pois não quer ficar fazendo exames e quer ficar livre do câncer de colo do útero. Eu posso acatar essa coisa? Não. Tá? Ela não tem nem lesão invasiva. Ela não pode fazer essa cirurgia de histerectomia por uma lesão pré-maligna. Tá? Então você poderia estar fazendo uma coisa que deixa ela repetir. Indicar conização seria uma alternativa para o NIC2? Não. Sim. Seria uma alternativa para o NIC2? Sim. Lembra que é NIC2, eu não estou falando que é zona de transformação do tipo 2. Será que esse NIC2 pode estar numa zona de transformação do tipo 3? Então, olha só o pensamento. Então, conização seria possível para o NIC2? Sim, uma lesão de alto grau tem que tirar. Agora, depende da zona de transformação. Mas ali já tem uma questão. A questão vai falar assim, faça isso aqui para você, óbvio, vai ter que pensar. Indicar cauterização. Cauterização não. Nunca cauterização vai ser questão. Repetir preventivo em 6 meses que eu posso esperar no caso de biópsia confirmando o NIC2? Eu posso esperar 6 meses para fazer nova colposcopia? Não faz sentido. Não pode ser a única questão viável. Conização. Certo? Se for NIC 3, acho que pode. Vamos lá. Mas não é caído. Mulher 30 anos, todos os partos normais, chega em emergência ginecológica com quadro de sangramento pela vagina há 1 semana, nem corrimento genital e febre. O exame ginecológico revelou presença de tumor em colo uterino de 6 centímetros de diâmetro, viável e sangrante. O tumor compromete o terço superior da vagina, no entanto não atinge parâmetros, traz consigo o exame ultrassonográfico que revela hidronefrose. De acordo com o cenário descrito acima, cenário alternativo que melhor destaca o principal suspeito diagnóstico, como estadiamento, a propedêutica e a conduta. Neoplasia de colo. Tá, primeira coisa, né? Vamos lá. Eu tenho biópsia. Eu botei isso aí para vocês verem, só na questão de vocês, tá? Que, tipo, eles tentaram fazer uma questão, mas eles não deram os instrumentos para que a questão fosse real, tá? Dificilmente o toque não viria o parâmetro numa paciente com hidronefrose, porque esse parâmetro está completamente comprometido para essa lesão chegar na parede pélvica, tá? Então, eu coloquei essa questão na questão de vocês porque eu falei, cara, isso aqui é uma questão impossível de clinicamente ocorrer, né? Os caras tentaram inventar uma questão bonita, mas acabaram fazendo uma coisa meio maluca. Primeiro, você estadiar essa mulher, tá? Vai chegar lá, já vai indicar para ela o estadiamento e o tratamento com base no exame clínico, né? Duvidoso, sabe? Então, assim, é completamente diferente daquilo que eu falei para vocês. Chegou um tumor, primeiro, qual a biologia do tumor? É um tumor epitelial. Qual que é a extensão da doença ao diagnóstico? Estadiamento, tomografia de tórax, abdômen superior, ressonância de pelve, né? Biópsia para saber a biologia. Qual que é o status performance da paciente jovem, como é que está tratamento, tá? Então, vamos no que ele gostaria que eu respondesse. Olha só, nem sempre a questão
ela que vai te colocar dentro lá do negócio vai estar certa. Mas se eu tenho um dado de hidronefrose, certo? O que eu tenho aí? Cometimento de parede Hidronefrose pode ser. Então, mas a questão que ele colocou aqui é que a doença, quando causa hidronefrose, para a gente é o quê? 3 leis. É isso, tá? E aí, a gente teria que fazer uma biópsia? Sim. Não tem outro 3 meses, já mataria por isso. E qual é o tratamento? 3A, sem emulsão? Não. Fazer citologia oncótica para tratar? 3A sem opção? Vamos lá, vai. E aí, colposcopia para biopsiar, talvez? E aí, esterectomia ampliada num paciente com 3A? Olha como começa a ter umas coisas impossíveis se você for nas questões. 2B, biópsia e esterectomia? Não. Não fazer 2A, biópsia e radioquímio? Não, 2A pode ser radioquímio, tá? 2A pode ser radioquímio. Uma coisa importante que caiu uma vez numa questão, que eu vou dar uma dica para vocês, se não está bravo comigo. Todo tumor que não invade parâmetro, teoricamente, em lugares assim muito doidos, o cara consegue operar. Então, 2A e 3A, tem gente que opera. Não é consenso, porque a sobrevida é a mesma que você fazer radioquímio. E todos esses tumores vão ter que ser irradiados. Então, caiu uma vez numa prova do SUS que eu fiz aqui para o pessoal, uma questão em que um 2A é tratado cirurgicamente. E a questão mostrava isso. E a dúvida ficava, estava lá, 2A, radioterapia ou vertaimentos. Radioterapia isolada trata de forma curativa? Não. Então não era radioterapia isolada, era vertaimentos mesmo no 2A. Por quê? Se não pega parâmetro, porque é impossível você tirar, se não pega parâmetro, então 2A e 3A, teoricamente, podem sair com cirurgia. Mas até nessa questão, eu fui lá depois deles, os caras tentaram com coisa e foi anulada. Tá? Mas tem louco que opera 2A e 3A. Tá? Mas não é para se fazer. Por que não é 2A? Tá? Então essa ficou fácil pra gente. Tá? Mas não tem biópsia. Mas não tem opção com biópsia, é só E aí, paciente de 16 anos, casada, já 3P3, sem festa de hora já 6 meses, sendo que nos últimos 2 meses tem comigo funcionamento intermitente, sem deslotação. Mas exame físico, lesão do vegetante de colo uterino, aparentemente receita a colo, sem evidência de movimento parâmetro vagina. A biópsia deu SEC, grau 2, assim, de acordo com o estadiamento, a paciente, a idade, o diagnóstico, a melhor conduta deve ser. Professor, esse grau 2 é biópsia ou falhamento? Oi? Esse grau 2 é biópsia? Não, o grau 2 é o índice proliferativo, vai de 1, 2 e 3. Eu estava fazendo umas apostas dela. Interessante, tenham calma e olhem as questões, tá? Vamos lá, então falaram de esterectomia total ou ampliada.
com preservação de ovários e de radioterapia pélvica. Primeiro, é uma lesão 2 ou uma lesão 1 no estágio 1? Certo? Porque se fosse 2, o tratamento seria com radioterapia. Então, é lesão 1. Olha como as coisas não ficam como a gente quer. Tá? É importante preservar o ovário dessa mulher com 16 anos? Sim. Não vai ficar com osteoporose e tudo, não é possível. Vertaimentos com rádio numa lesão 1? Não dá, né? Aí vem pra... Então, rádio, você faria essa paciente? Não. Estágio 1? Olha só as coisas. Esterectomia com salpingectomia, retirar o caminho, preservando o ovário, tem em vista se tratar de paciente jovem. No estágio 1, é possível fazer uma esterectomia total, preservando ovários? Sim. Esterectomia total, incluindo salpingo ou ovorectomia bilateral? Não. Esterectomia total, conclusão brasileira teve em vista. Então, esterectomia total ampliada, com possibilidade de preservação de ovários, tendo em vista a paciente. O que vocês acham? Vocês ficariam entre esterectomia total com salpingectomia? A gente excluiu todas as outras, né? Ou a esterectomia total ampliada, vertaimentos, com possibilidade de preservação de ovários, tendo em vista a idade da paciente? Qual das duas vocês ficaram? Eu ia na B. Eu tô com você. Olha, é isso que eu quero trazer segurança para vocês. Pensa. Se você for ver, as duas questões estão falando quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Quando eu falo vertaimentos, eu estou induzindo você a entender que está tendo o que por trás dessa cirurgia? Linfadenectomia pélvica. A esterectomia do tipo vertaimentos é uma cirurgia oncológica. Agora, só a retirada do útero, esterectomia, com a preservação do ovário, trata câncer nesse estágio? Não. Precisa fazer uma cirurgia oncológica, precisa fazer o quê? Uma linfadenectomia pélvica. Certo? E isso só é feito no procedimento de vertaimentos, que vai tirar. Quando eu falo vertaimentos, eu falo o quê? Que eu estou tirando o paramétrio, eu estou tirando o terço superior da vagina, que eu estou tirando o útero inteiro e os linfonodos pélvicos. Entendeu? Isso é uma cirurgia adequada para um paciente com estágio retido ao colo uterino. Por exemplo, um B2. Olha como a questão não vai me trazer o que eu quero. Um B2 faz isso. Os caras vão falar, tem uma lesão que só está constituindo o colo uterino. Ah, cara, uma lesão potencialmente operável. É uma paciente com prole constituída, então eu vou poder fazer histeria radical. Mas eu vou fazer uma histeria total só? Ou vou fazer uma histeria total ampliada do tipo vertaimentos? Isso é uma cirurgia oncológica? Isso é uma cirurgia com linfadenectomia, com retirada de paramétrio, com retirada do terço superior da vagina, gerando a menor quantidade possível de... Então, nem sempre vai estar assim a questão que você quer responder, mas por exclusão você chega na adequada. Tá? É isso, moçada. Né? Então, vocês veem que conceito vocês têm. Agora é botar em prática. Pega a questão do médico, sai fazendo questão pra caramba de colo uterino, vê, lê, aprende. E aí vocês passam as provas de residência. Beleza? É isso. Show. O preservativo, o que vai prevenir a doença. Isso, é o que vai evitar que o agente causador gere a doença. Então, se eu tomo a vacina, o vírus não vai ter uma infecção persistente, não vai conseguir gerar doença. Tá? Então, por exemplo, tabagismo, se eu fizer propaganda de cigarro e as pessoas não fumarem, eu evito o agente de causar a doença. Então, primária é quando eu tiro o agente de causar a doença, seja por qual mecanismo. Seja uma barreira protetora ou até uma propaganda. Certo? Profilaxia secundária. O tumor já existe, tá? Mas eu vou tentar descobri-lo
antes. Então, a palavra para profilaxia secundária é diagnóstico precoce. Então é o Tá? Então, por exemplo, o Papa Nicolau previne que o câncer apareça? Não, mas ele mostra. Ele detecta em fase inicial. Então, profilaxia secundária é detecção precoce. E profilaxia terciária? Aí, né? Já é cirurgia, né? Quando o paciente tem tumor, ele trata o tumor e esse tratamento deixa sequelas. Então, por exemplo, a paciente tem SEC de colo de útero, ela faz radioterapia como tratamento curativo e ela fica com uma fibrose vaginal. Não consegue mais ter relação sexual. Eu mando ela para uma fisioterapia pélvica para tentar melhorar isso aí, para que ela volte a ter uma vida sexual ativa. Então eu estou reabilitando o paciente. O paciente perdeu a perna por causa de um osteosarcoma. Eu vou colocar uma órtese, vou levar ele para tentar começar a deambular. Então eu estou reabilitando. Isso é profilaxia terciária. E tem profilaxia quaternária, que a gente chama, que é baseado na relação médico-paciente. Então o paciente que já teve o câncer, ele fica muito vulnerável, né, assim, a questões psicológicas, sabe? Tipo, medo de novas lesões, medo de recorrência da doença. E muitas vezes, por exemplo, ele excede no número de exames de imagem a fazer. Normalmente, pelos estudos, a gente deve fazer só 2 exames de imagem por ano. O paciente quer fazer todo mês, né? E aí a gente pode acabar gerando um segundo tumor por excesso de radiação. Tá? Então a prevenção quaternária seria esse trabalho psicológico, né, vindo da relação médico-paciente, para evitar iatrogenia, excessos, né, de recomendações na evolução pós-tratamento. Já não tem mais tumor. Tanto na profilaxia terciária quanto na profilaxia quaternária. Mas basicamente o que vai sair bastante para vocês é a profilaxia primária, secundária e terciária. Primária, você já sabe, secundária, você já sabe, terciária já tratou, mas ficou com sequela, está reabilitando. Certo. Entendi. Obrigada, professor. Ainda, que a gente vai discutindo mais questões aí disso aí. Não sei isso não. É 10. O quê? Quero tirar todas as dúvidas. Ele tira tudo do médico. Que médico vocês estão fazendo? Eu não tenho nenhum. Aqueles livros que no final do ano vocês mandam, coloca lá no grupo para doar e comprou. Tá, então a 1 e a 2 já foi respondida. Quê? A 3. Vamos discutir aqui entre nós. Eu não entendi o que é profilaxia terciária. Eu entendi o que é, mas eu não sei o que vai ser. Não, é tipo, você vai tratar. É a reabilitação. Mas vai tratar com... Você não vai tratar, você vai tentar prevenir ele de ter outra coisa. Mas essa não é a quaternária? Não, essa aí é que aquele paciente tem um psicólogo que ele tem que estar fazendo exame, ele tem que estar ali. Eu vou colocar só para Nicolau, que vai ser primeiro. Da primeira ou da segunda? A secundária é a primeira questão. Tá, a terceira, existe alguma diferença na profilaxia primária e secundária entre pessoas imunocompetente e imunodeprimidas? Sim. Imunocompetente é o quê? Nossa. Que temos o sistema imune normal. Incompetente. Isso, imunodeprimido. É a pessoa que tem HIV. Isso. Tem alguma diferença? Sim. Qual? Uma que eu já sei que ele falou na aula passada é que o imunodeprimido ele vai fazer Papa Nicolau de 6 em 6 meses, enquanto que a mulher faz de 1 em 1 ano o imunocompetente. Qual que é a tradução aqui? Você tá falando na vez, mas vamos discutir, vai que tá quando ele falando na sala, usa a tecnologia do seu celular, meu querido. os pacientes Porque elas têm probabilidade de regredir espontaneamente. provavelmente é NIC1 É apenas isso. e pode também dar um falso negativo. Aí quando ela tem, a gente espera e repete em 6 meses. É 6? Eu coloquei assim, porque a maioria das mulheres nessa faixa etária são imunocompetentes e apresentam lesão de primeiro grau que pode regredir sozinha, sem necessidade de tratamento. Isso mesmo. Isso. Aí você repete em 6 meses pra ver se regrediu. Isso. Aí é assim. E aí, Você diagnosticou, aí você repete daqui 6 meses pra ver.
Repetimos o exame. Repetiremos. Para o exame, é o 5. Para o exame a gente vai usar a JEC, junção escamo-colunar. É a junção escamo-colunar, que é o epitélio escamoso e o epitélio colunar. É assim, Mas não é 3? É escamo, transição e glandular. O determinante de qualidade é a representação Da JEC. E caso não tenha amostra, como que faz? Se não tiver presente, faz o exame novamente. Valeu. Vou mandar pra vocês. Tá. Faltou a 10. Gestante pode realizar o A 10 tratamento, o anos. rastreamento? Pode. E aí, como é que deixa isso aí salvo. A gestante pode Essa fazer. 10 aí é esse clone aqui, pô, que faz. Pode, ele falou não, lá passada. Tem o O resumo. exame de rastreamento A gestante pode fazer tudo. Ela só não vai fazer cirurgia. O rastreamento ele é um rastreio oncológico, Papa Nicolau. É isso mesmo. O quê? O exame de rastreamento. É o Papa Nicolau. Que lembra que vai coletar lá com a escovinha? Pode fazer, mas Eu anotei aqui, ó. Mas e se for gestante de 10, alto risco anotei. complicado? Pode fazer também? É, O que fazer lembra que fala com- que tinha que fazer algo depois do parto? Esperar depois do parto? É isso aqui, tá escrito aqui, É ó. o quê? Ó, a gestante, Proceder. se ela É como tem proceder, né? Vai fazer esse ASC clone. ou a Elizil, ela vai fazer colposcopia 3 meses pós-parto, mas ela já fez o Papa Nicolau. Isso. Agora, se ela tem ASC-H, ela faz colposcopia na gestação, quando tiver área suspeita de invasão. E se ela tiver uma lesão de alto grau, sem suspeita de lesão invasiva, é 3 meses depois. Tá, vou mandar pra gente discutir. E essa nova aí? Procurou um ambulatório de infertilidade por testar a escandalosa histologia oncologia. Mostrou a Gazil. A Gazil é pior que o Adil. Quando é a Gazil, vai fazer. Colonoscopia. É esse? A Gazil é indeterminado. Não. A Gazil é uma lesão indeterminada, mas de alto grau. Tem que fazer colposcopia. Colposcopia, isso mesmo. Eu vou mandar no nosso grupo. Que é NIC 2 e NIC 3. Colposcopia. Isso. Sobre o diagnóstico e o estadiamento. Então, olha que interessante. Ela, no exame do toque, ele não sentiu o paramétrio. Tá? Ele não sentiu invasão do paramétrio no exame do toque. Certo. E ela tem um ultrassom que vem hidronefrose. Calma, não sabe. Será que ela está tendo essa hidronefrose por um outro motivo? Entendeu? Fazer biópsia. Oi? Biópsia Ela tá com uma avaliação de exame que tende a mostrar uma. Porque tem como ter hidronefrose e nem atinge o paramétrio. Pode ser uma hidronefrose por uma pedra? E daí a gente vai fazer o quê? Tem que fazer os exames de imagem de estadiamento, né? Pedir a tomografia de tórax, abdômen superior e a ressonância magnética de pelve. Certo? Ah, então pera, que nós já escrevi errado. Então é só isso que a gente vai fazer? Mas não vai. Vai, mas vocês têm que dar conduta, ué. Vai tratar, não? Oi? Vai tratar, não? Ó, De acordo com mulher chega à emergência com sangramento. Tá. Você vai pegar uma mulher que chegou na emergência com sangramento e já vai meter radioquímico. Faz Sem biópsia. Tem quase biópsia também. Exato. Então o que você precisa fazer com essa paciente? Você precisa fazer diagnóstico. Né? Então você precisa fazer uma colposcopia, precisa biopsiar a lesão, né? Precisa estadiar o tumor, fazer o diagnóstico diferencial dessa hidronefrose. Precisa fazer tudo. Pera aí, Bruno, tem outra. Tá, fazer o diagnóstico
diagnóstico com biópsia, colposcopia. Ó, ele viu. Ah, é outra coisa, ele não precisa nem pedir, não precisa nem fazer. A biópsia já pode fazer a frio mesmo, porque a lesão é macroscópica. 6 centímetros. Ó, o ginecologista viu, olhou, uma lesão de 6 centímetros. Lesão de 6 centímetros já é estadio o quê? Um B3, certo? Então ele precisa biopsiar essa lesão, tá? E fazer o estadiamento, certo? Para ele poder saber se é tumor, precisa da biópsia. E ele tentar fazer o diagnóstico diferencial, se é um estadio com hidronefrose ou não, ele vai precisar fazer tomo e ressonância. Então tem que fazer tudo isso aqui. Mas não pensa assim o caso, né? Você chegou lá, no exame clínico ele viu uma lesão vegetante. Cara, é isso, mas você vai confiar no olho ou você vai precisar da biópsia? Biópsia, já biopsia ela. E aí você vai fazer a biópsia, vai mandar ela fazer o quê? Além de levar a biópsia para tomografia de tórax, você já viu que é uma doença avançada. Um B3. Então você vai fazer a ressonância para a gente ver a extensão da doença, para a gente poder determinar o tratamento. E a outra dúvida é essa aqui, porque ela tem um HZ, daí o exame ela fez e deu carcinoma de 6 centímetros. Opa! Então é HZIL e aí ela foi lá fez uma conização, porque era uma lesão HZIL, era de alto grau. Aí foi pro cone. Aí chegou no cone, veio o SEC, mano, veio doença no cone. Era uma doença microscópica ou macroscópica? Microscópica, mas era invasora. Quanto que invadia? 6 milímetros de extensão e 4 milímetros de profundidade, ou seja, é uma lesão que tem mais, tem entre 3 e 5 centímetros, 3 e 5 milímetros. Isso seria aqui estadiamento 1A, 2, 1A1 até 3 milímetros, 1A2 de 3 a 5 milímetros. Só que aí fala que tem invasão do espaço linfovascular. Tem invasão de linfática dentro da pecinha da biópsia. O que acontece quando eu tenho invasão de linfática dentro da pecinha da biópsia? Na verdade, para esse estadiamento eu nem precisava. Se fosse 1 a 1 com invasão de linfática, o que você faria? Tem que fazer aquela cirurgia. Quando eu faço 1 a 1, o cone está tratado? 1 a 1? 1 a 1? 1 a 1 é o quê? Até que tamanho de tumor? É de 1 a 3. De 3 milímetros. É menor de 3 até 3 milímetros. Nesse caso, eu fiz o cone, saiu com margem. Eu preciso fazer mais algum outro tratamento? Saiu tudo? Não, o cone está tratado. Mas se mesmo essa lesão 1 a 1 tiver invasão de linfática, ou seja, tem invasão de vasos linfáticos dentro do tumor, o cone estava tratado? Não. Aí eu tenho que fazer que tratamento, que seria o padrão? Traquelectomia com linfadectomia. Mas para todos os tumores 1 a 2, qual que é o tratamento de preservação? Traquelectomia com linfadectomia pélvica. Porque 1 a 2, todos eles já têm invasão linfovascular. Então, tipo, se for 1 a 1, só que com invasão... Aí ele já trata igual 1 a 2. Ah, tá. Se for 1 a 1, mas então ele tiver mais de 3, tá lá no... 1 a 1 não tá mais que 3. Não, então, mas se for mais que 3... Aí é 1 a 2. Isso. 1 a 2 é igual a traquelectomia com linfadectomia pélvica. Tá. Qual que era a outra? Também a 12, eu acho. Não era 12? Era só esse mesmo. Ah, era a 11, da mulher de 25 anos. Mas ele já falou. Ah, não, falou. Tá, Gabi, o senhor pode voltar? Pode, fala aí. Ah, é porque essa aqui a gente ficou com dúvida. Que quando a mulher ela tem mais de 35 anos e ela tem acne, tem atipia da célula glandular, né? Aí vai fazer ultrassom e aí depois... Ela vai fazer colposcopia e ela obrigatoriamente, com mais de 35 anos, tem que fazer ultrassom. E quando ela tem história de sangramento uterino anormal, ela tem que fazer o quê? Tem que fazer lá dentro do esteroscopia. Esteroscopia com biópsia. Como é que é o racional? Você tem que pensar assim: se a mulher está com uma atipia glandular e essa atipia glandular ela ainda tem um sangramento que está fora do período menstrual, será que essa atipia não vem do endométrio? Como é que você vai saber se essa atipia vem do endométrio, sendo que é uma atipia de alto grau? Como que você vai biopsiar esse endométrio? Você vai ter que fazer uma esteroscopia. Assim como você faz a colposcopia para ver o colo, você faz uma esteroscopia para ver o endométrio. Só que a nossa dúvida é, e se ela tem menos de 20, ela tem 25 anos, faz ultrassom? Ultrassom só para mais de 35.
Se ela tiver com menos de 25, se ela tiver com 25 anos, tiver células endometriais aparecendo no histopatológico, células endometriais atípicas no histopatológico, ela também faz ultrassom e esteroscopia, porque células endometriais atípicas e o sangramento uterino anormal são condições que levam à esteroscopia com biópsia mesmo com menos de 35 anos. Ah, entendi. Era isso. Perfeito. Obrigada, professor. Ele respondeu quase tudo já. Vai que eu tô aqui mais.